Senhor dos senhores, príncipe dos reis da terra, o Senhor que é exaltado, que nos ama, que nos amou, deu seu Filho para nos salvar. Ele que habita entre os querubins, acima dos serafins, está rodeado de glória. Deus exaltado, aleluia, grande é o seu nome, amém? Sua glória, um dia encherá a terra, como as águas cobrem o mar. E a igreja ceia por esse dia, meus amados, quando nós já não teremos necessidade de templo, nem do próprio sol, porque a glória do Senhor iluminará a cidade, amém? Exaltado seja Deus em nossos corações, no seio da sua igreja, cada vez mais em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração ao nosso Deus, agradecendo a Ele e pedindo sua orientação para a nossa palavra. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que há de vir, Deus de glória. Tu és santo, santo, santo. Grande és tu, Senhor. A igreja te adora nesse momento. E tudo que nós queremos agora, pedir a tua iluminação, ó Pai, a direção do Senhor para com a exposição e recepção dessa palavra. Tu és soberano, tu diriges todas as coisas. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, ó Pai, neste dia, uma vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Versículo 11. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Eclesiastes é o nome do livro que como nós conhecemos. Esse nome ele veio da tradução que foi feita, do hebraico desse livro para o grego. O nome dele original não é esse. Na verdade, nós praticamente não conhecemos nenhum nome, não praticamos nenhum nome originais. O nome deste livro no original é Coelet. Coelet. Parece que levado de carral, que é a igreja, seria a assembleia. Mesmo Lutero traduziu, sempre que aparecia Coelet, Lutero traduzia como o pregador. O pregador, porque ele tem a voz da assembleia. Eclesiastes capítulo 9, versículos 11 e 12. Amém, irmãos? Verifique se alguém está sem a Bíblia para que possa acompanhar a leitura da palavra de Deus com você. Eclesiastes capítulo 9, 11 e 12 diz assim a palavra de Deus: observei ainda e notei que debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida, os mais fortes nem sempre triunfam na batalha. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar, nem a fortuna acompanha sempre os prudentes, nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus. É uma oferta que damos a Ele e é digno de receber. Amém. Nossa honra e toda a honra e toda a glória, meus amados irmãos. Este livro já foi apelidado o livro mais pessimista da Bíblia, meu amado irmão. Na minha Bíblia, o título desta perícope, uma perícope é uma unidade autocontida, que se encerra em si mesma, da palavra de Deus. Vamos passar uma perícope, o título desta perícope, na minha Bíblia, é Trabalho sem recompensa. Trabalho sem recompensa. Mas eu prefiro me referir a ele como o tempo e o acaso. O tempo e o acaso. Pois estes, irmãos, na visão do Coelet, na visão do pregador, são os fatores determinantes no epílogo de todas as nossas empreitadas nesta vida terrenal. No final das contas, disse Coelet, tudo depende do tempo e do acaso.
Só depende disso, da sorte. Ele está dizendo isso, meu amado irmão. São como dois poderosos titãs, cuja força é invencível, deveras invencível, a ponto de até mesmo 5 virtuosos dentre os humanos nada poderem contra eles. 5 virtuosos são este, acima dessa passagem: o ligeiro, o valente, o sábio, o prudente e o inteligente. Essas categorias, meus irmãos, de pessoas, né, são categorias até exageradamente bem vistas, meus irmãos, são necessários, tá? Essas aptidões, essas virtudes extremamente necessárias, meus amados irmãos. Mas a palavra de Deus diz que o tempo e o acaso invencíveis. Tempo e o acaso. Sobre o tempo e o acaso, Coelho já diz: eles triunfam sobre as maiores aptidões e virtudes humanas. O Coelho diz: observei ainda e notei que debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida. Começa a provar a sua tese dessa maneira, né? Nem sempre quem corre mais chega na frente. Ele está dizendo: o normal é que o mais veloz vença a corrida, mas isso nem sempre acontece, tá? Ele está observando, é um sábio, não é mesmo? É um sábio que está dizendo isso. Eu já observei que nem sempre quem corre mais rápido chega na frente. Eles nem sempre ganham as corridas, meus amados irmãos. É como o que aconteceu meses atrás no Mundial de Atletismo, quando o Usain Bolt não ganhou 100 metros. Ele é o homem mais veloz do mundo, não é mesmo? Porque quem não ganhou, meus irmãos, havia alguém desse tipo que correu mais do que ele, houve alguém? Não houve. Continua sendo mais rápido. O problema é que ele queimou, né? Queimou a largada, foi desclassificado e chocou o mundo inteiro, porque deveria ser bicampeão, não foi. Nem sempre o mais veloz chega na frente. Nem sempre, meus irmãos. A palavra de Deus continua e diz assim: nem sempre os mais fortes triunfam na batalha. Que bom, quando somos fortes, somos guerreiros, né, e lutamos bem, meus irmãos. Isso não é garantido, nós vamos vencer sempre, não é mesmo? Nós estudamos, irmãos, eu gosto muito de ler, fora a palavra de Deus, sempre tive interesse muito grande por artes marciais, porque eu fui criado com mulheres, e meus irmãos só tinham mulher em casa, e na rua toda, acredite, numa cidade projetada no Pará, né? Só funcionário da empresa, não tinha um menino, meus irmãos, nunca aprendi a jogar bola, só me escolhiam para os times até abril, para ser goleiro. Depois de abril, nem para isso, meus irmãos, né? E aí foi o jeito de eu achar alguma coisa melhor para fazer nessa artes marciais, né? Na literatura existe um samurai invencível, chamado o Santo da Espada, Yamato Musashi, né? Escreveu o livro dos 5 Anéis, estudado em muitos MBAs hoje em dia, o livro de estratégia. Até ele perdeu de certa feita, ele esteve do lado derrotado, né? Em uma das primeiras de suas batalhas, meus queridos irmãos. Ele diz também: nem sempre os sábios têm com que se alimentar. E eu penso, irmãos, que essa deve ter sido a declaração mais difícil para ele dizer, porque ele próprio era um sábio, meu amado irmão. E como essa virtude, ao contrário das outras, é a única que está relacionada, vinculada ao temor de Deus, e a forma como Deus criou todas as coisas, conforme Provérbios 7, Provérbios 8, irmãos, é difícil de aceitar isso. É triste, meu amado irmão, saber que pessoas sábias muitas vezes não têm sequer o que comer, não é? Imagina aquele homem, esse homem que escreveu, nós falamos da autoria deste livro, atribuído a Salomão, que é provável que ele tenha escrito alguma coisa desse livro, porque iniciou o movimento de sabedoria em Israel, meu amado irmão. Mas aí não foi ele que escreveu tudo. Existem alguns autores, tá? Alguns pelo menos, que contribuíram na produção desse livro. Às vezes é um rei que está falando realmente, às vezes é um sábio, tá, que está falando, às vezes é alguém que pode determinar, mudar as coisas, às vezes é alguém que só pode observar e se entristecer com o que vê, muitas vezes, meu amado irmão. Ele está dizendo: nem sempre o sábio tem o que comer. Isso é uma declaração constrangedora, intrinsecamente triste, meus amados irmãos, e difícil, a mais difícil
de todas, a meu ver, para ser dita pelo poeta. André diz: nem sempre a fortuna acompanha os prudentes. Nem sempre é prudente ficar rico. E aí que a prudência é uma coisa extremamente necessária, meu amado irmão. Quando nós falamos de prudência, nós falamos de uma atitude bem pensada, uma atitude coerente. A coerência, o pensar bem antes de fazer é extremamente necessário, meu amado irmão. É importante. Não podemos ser pessoas impulsivas, não podemos ser pessoas levadas por emoções. O prudente está nessa categoria de pessoa que pensa bem o que vai fazer, né, e faz as coisas corretamente. Isso nem sempre dá certo para eles, amigo. Tem mais. Nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra. Os mais capazes nem sempre alcançam elevadas posições, é o que ele está dizendo. E como é difícil para nós hoje aceitar, irmãos, que muitas vezes, aqui, onde nós vivemos, no nosso país, tão atrelado a maracutaias, meu amado irmão, muitas pessoas, sem qualquer condição, são colocadas em posições acima das suas, por causa de apadrinhamentos, por causa de valores políticos, meu amado irmão. Politicagem, não política, porque a política é extremamente necessária. A politicagem é o que deve ser, meu amado irmão. Não é mesmo? Por causa de favores, são colocados em lugares que não têm a mínima condição de assumir, para prejuízo de todos aqueles que estão sob a autoridade, que passam a estar sob a autoridade deles. Eles nem sempre os mais capazes alcançam suas melhores posições. É isso que o poeta está dizendo. O tempo e o acaso, meus irmãos, triunfam sobre as maiores aptidões e virtudes. Tudo determinam, ele diz, tudo depende do tempo e do acaso. Ele não está falando do tempo cronológico, seria uma verdade também. E a Septuaginta traduz esse tempo por kairos, né? Não por cronos. Ele está dizendo, então, tudo depende da ocasião. Tudo depende, ele está dizendo isso, tudo depende de como está o jogo naquele momento, né? Da sorte de cada um. Ele diz, tudo depende do tempo e do acaso, da sorte, da ocasião. Essa declaração, irmãos, a meu ver, é uma expressão máxima do pessimismo judaico pós-exílio. E Deus tinha muitas seguranças. Em Jeremias, por exemplo, ele disse, nunca que a Babilônia vai conseguir invadir Judá, tomar, porque aqui está o templo do Senhor. Como é que pode? Como Deus vai deixar que isso aconteça? Deus disse, não tem nada a ver. Diz para ele, não tem cuidado com isso, não tem certeza sobre isso, porque o que eu quero é que o meu povo me sirva, me obedeça e ame. Se fizer isso, realmente ninguém mais está desse jeito, corrupto, um povo imoral, um povo que abandonou o seu Deus. Não adianta ver o tempo de Deus aqui, a Babilônia vai conquistar, com certeza. Então, haver um pessimismo judaico pós-exílio, meus irmãos, que parece levar tudo, culminar com um certo desencantamento total com a realidade que se vive, né? Ele estava ali, irmãos, desencantado com o que ele estava vendo, porque as suas declarações parecem dar a entender que de nada vale todo o esforço e diligência que empregamos naquilo que fazemos, pois ainda que você seja o melhor, isso não é garantia que você vai vencer, ou que você vai prosperar, ou que você vai se dar bem. A falência, a derrota, são coisas extremamente reais, possibilidades iminentes. É isso que ele está dizendo. Não adianta ser mais rápido, não adianta ser mais forte, não adianta ser mais sábio, prudente ou inteligente. Você pode perder a si mesmo. Vejo essa declaração extremamente pessimista. Mas, meus irmãos, eu gostaria de fazer agora o que seria para mim, ou seria vergonhoso para mim fazer o seminário durante as aulas de teologia do Antigo Testamento. É porque, irmãos, quando os autores do Novo Testamento e o próprio Jesus Cristo cita o Antigo, ele mesmo não faz uma interpretação, ele faz uma releitura. Ele não faz uma interpretação do texto que significaria para quem ele escreveu, mas uma releitura adequando ou associando ao evento Cristo, que é, meu amado irmão, o final, a conclusão de tudo, o propósito de todas as coisas, o centro, meu amado irmão. Ou seja, a gente escreveu o Novo Testamento, não tinha consciência, muitas vezes não escrevia, ou escrevia sobre uma coisa que estava relativamente perto de si, e não sabia que, na verdade, Deus tensionava dar um sentido muito superior àquela palavra que estava dizendo. Alguns não sabiam realmente nada. O Daniel, a questão diz, vai Daniel, sela as palavras desse livro, não vai entender mesmo.
E vai demorar para que as pessoas entendam. Cela, fecha, é assim mesmo. Você não vai entender agora, meus irmãos. Então, o que eu gostaria de fazer é uma releitura desse texto, meu amado irmão. A interpretação é essa, a interpretação é pessimista mesmo. O que está escrito ali no Antigo Testamento é justamente isso. Nem sempre dá certo. O Coelho fica o livro todo dizendo vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Everim, Yomar Coelho, Arrola, Everim, vaidade ou futilidade de futilidades, nada vale, não faz sentido, não faz sentido nenhum. É essa a tradução. Everim, o nome Abel vem de Everim, vaidade, algo passa rápido, tudo passa rápido. E não vale a pena, é como correr atrás do vento, ele está dizendo. Mas uma releitura desse texto, meus irmãos, a partir de uma perspectiva neotestamentária, orientada para as massas que perecem, oprimidas pela falta de possibilidades, de oportunidades, e impossibilitadas radicalmente de competir com os mais abastados, irmãos, há de produzir em nós um efeito totalmente contrário ao que o Coelho tinha por escrever, meu amado irmão. Ao invés de desencantamento, nós sentimos gratidão e esperança, porque este texto nos faz cumprir algumas coisas, irmãos. Em primeiro lugar, eu não preciso ser o melhor para eu ter a minha oportunidade. Nem sempre mais veloz é a corrida? Glória a Deus, porque eu sou muito lento às vezes. Graças a Deus que nem sempre mais forte que ele. Eu tive esta realidade, irmãos, e nem sempre mais forte que ele. Porque o Todo-Poderoso que nós servimos nunca perdeu e nem vai perder. Aleluia! Ele é soberano e abençoa quem quer, levanta quem ele quer, abate quem ele quer e está com os olhos fitos nos oprimidos naqueles que nada têm. A palavra de Deus diz: olha, tu é rico, presta atenção na tua vida, porque o Senhor ouve o clamor do pobre. E olha, para ele virar a história não custa nada. Amém, irmãos? Até Deus que ele virou o cativeiro de Jó. E essa expressão é tremenda. Eu não sei qual é o time que está pior. Eu nunca aprendi a jogar bola. Também não tem time para que eu torça, meu amado irmão. Eu sou um alienígena, mais ou menos. Então, meus irmãos, eu não sei quem está embaixo, mas imagina você virar a tabela. Ele estava por último, está em primeiro. É mais ou menos isso que Deus faz. Amém, irmãos? Ele é poderoso. Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Embora eu deva lutar com todas as forças para ser o melhor, meu amado irmão. Devo lutar para ser o melhor naquilo que eu faço, me dedicar. Se eu, lutando, não consigo, glória a Deus, não vamos desesperar, porque a palavra de Deus diz que nem sempre o melhor vence. Amém? O Senhor está tomando conta de tudo, governa todas as coisas, Ele é soberano, supremo, meus amados irmãos. Nós devemos lutar para ser o melhor, porque a palavra de Deus diz em Colossenses 3,17, irmãos, e tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em obra, fazei em nome de Jesus, rendendo com isso graças a Deus Pai. Irmãos, se tudo que eu faço devo fazer em nome de Jesus, perceba que responsabilidade nós temos e com que zelo e esmero profundo deveremos atuar e fazer as nossas coisas, sabendo que levamos conosco esse nome poderoso, o nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não devemos ser taxados de preguiçosos, de incompetentes, meu amado irmão. Não podemos nos contentar com isso, porque o que nós fazemos é do nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos, meus amados irmãos, fazer da melhor maneira possível, sabendo que se nós não alcançamos patamares melhores, isso não significa que vamos perder. Pelo contrário, Deus, a quem servimos, controla todas as coisas, meus amados irmãos. Não significa que nós devemos permitir que a indolência governe, a preguiça governe. Tanto faz, depende da sorte, da ocasião, eu vou ficar do mesmo jeito que eu estou, porque vai dar certo para mim, entendeu? Fazer um concurso, depende do dia e da hora, eu não estou nem aí, eu não vou me esforçar, eu não vou estudar, vai ter a minha hora, eu vou conseguir.
meu amado irmão, Deus vai fazer o que eu não posso fazer. Amém, amados? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus faz o que eu não posso, quando eu já fiz tudo que posso. Meu amado irmão, é assim que Deus opera, meus amados e queridos irmãos. Ele interfere quando jamais, fazendo o que jamais podemos fazer sem a sua ajuda, quando nós já fizemos tudo que nós podemos fazer. Meu amado irmão, já fizemos a nossa parte. Quando nós lemos esse texto, nossa perspectiva cristã, nós temos que a vitória pode chegar para quem busca por ela. A vitória pode ser alcançada por quem a ela persegue. Meus amados irmãos, não é tentar para ver se consegue, é tentar até conseguir, meu amado irmão. Esse é o nosso pensamento. Quando você fala, vou ver se consigo, vou fazer para ver se consigo, não dá certo, você fica, meu amado irmão, para baixo, né? Você fica decepcionado, você esmorece, porque você fez para conseguir. Mas quando você faz até conseguir, você cai uma, duas, três, na quarta você levanta e ninguém fez, meu amado. Amém, irmãos? Amém? Vamos até conseguirmos, com a ajuda do Senhor, tentamos. E aquilo que nós pedimos a Ele, a Bíblia diz que se for segundo a vontade dele, Ele nos dá. Bem, quando nós não pedimos para esbanjar, para nossos prazeres, né? Para, meu amado irmão, o orgulho, para a vaidade, mas é a coisa que nós necessitamos e é onde nós podemos glorificar o seu nome. A Bíblia diz aí, nosso filho está de acordo com a sua vontade e Ele nos abençoa, nos atende, né? A Bíblia diz, bendito seja Deus, que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Mas bendito seja Deus também, que nem sempre ouve a nossa oração. Louvado seja Deus, que nem sempre ouve a nossa oração, porque aqui e ali pedimos uma coisa, meu amado irmão, isso aí ia nos trazer problemas, né? Isso aí ia nos trazer problemas. Já ouvimos a frase que diz que Deus nos responde com a resposta que nós gostaríamos de receber se soubéssemos tudo que Ele sabe. É porque às vezes a resposta é não, e nos chateamos por isso. Mas se nós soubéssemos tudo que Ele sabe, nos alegraríamos com esse não, meu amado irmão. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele sabe tudo e é Ele que projeta tudo. Amém, irmãos? Nossa vida está nas mãos dEle, amém, irmãos? Não está nas mãos dos homens, nossa vida está na mão de Deus. Aleluia por isso. Louvado seja o seu nome por isso. Deus é um Pai amoroso por excelência. Sua bondade, irmãos, faz, como disse o pastor, o sol nasça sobre os justos, e justos a chuva caia sobre maus e bons. Meus amados irmãos, sua bondade é tremenda, meu amado irmão. E no madeiro cruento onde Cristo foi ofertado, chamou-se a mais poderosa, eu vou dizer, mais penosa das ações de Deus em nosso favor. Tudo que Ele tinha de melhor, Ele já deu. E nós podemos conversar com Paulo, como não nos dará também, graciosamente com Ele, com Cristo, todas as coisas. Nós podemos orar com fé, meu amado irmão, lembrando que a Bíblia fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque a todo que pede, recebe, quem busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Isso significa, irmãos, que nós temos níveis de oração, de intensidade de oração. Que a hora que você pede, recebe. Que a hora que você pede, não recebe, você tem que buscar, ir atrás. Que a hora que você pede, busca, então acha, você tem que bater, é uma coisa mais radical, né? E tem gente que quer resolver problema grave da sua vida, orando antes do almoço. Obrigado, Senhor, por essa gente só cuidando agora. Nós louvamos. Senhor, te lembra também daquele problema que eu estou seríssimo, me ajuda. É só ali. Ah, meu irmão. Não é assim não. Né? Quanto mais grave a questão, maior a nossa devoção a Deus, maior a nossa busca a Ele em oração, porque é sério, meu amado. Né? E oração é uma coisa séria, meus amados e queridos irmãos. O tempo e o acaso, irmãos, são os elementos que o homem natural contempla na realidade do inferno. Isso aqui foi sorte. Isso aqui estava na hora certa, no lugar certo, foi por isso que aconteceu, meu amado irmão. No lugar deles, o homem espiritual vê a ação do Todo-Poderoso, aquele que governa todas as coisas, segundo o beneplácito, segundo o conselho da sua vontade, meus amados irmãos. Ele contempla o Pai amoroso que nos vê, mesmo quando todos parecem nos ignorar, meu amado. Você sabe que na Bíblia, lá em Gênesis 16,
13 a 14, uma mulher estava morrendo, ela e seu filho, Agar e Ismael. Ela era serva de Sara, e era hora dela ser mandada embora, porque Ismael estava judiando de Isaac, meus amados. E ela foi mandada embora, realmente. Mas Deus tinha uma promessa na vida dela. Não te preocupa, teu filho também vai ser pai de muitas nações. E a Bíblia diz que ali ele já estava enfraquecido pela insolação, pela fome, e ele ia morrer. E ela colocou aquele jovem, meu amado irmão, um pouco mais distante, porque ela não queria ver seu filho morrendo. Mas a Bíblia diz que naquela hora o Senhor fez aparecer diante dela um poço. E ela deu água para o seu filho, que recobrou o ânimo. E ela disse: agora eu sei que tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. É o Roi. Tu és o Deus que vê. Sabe que os nomes de Deus, irmãos, tem o nome que Deus revelou, mas muitos dos nomes de Deus eram nomes básicos que eram associados a algo da vida daqueles que andavam com Deus, né, da experiência deles. Esse nome de Deus quem deu foi Agar. Tu és o Deus que vê. Tu estás vendo. O Senhor Deus vai te ver, meu irmão. Ele te vê quando você está sozinho e quando você está triste. E sabe quando você precisa fingir que não está triste, para não abalar os outros da sua casa que dependem de você, meu amado irmão. Ele te vê quando todos te ignoram. Ele está presente. É o Rui, é o seu nome. Ele está te olhando, meu amado irmão. O homem espiritual, quando não vê o tempo do acaso, ele vê o Deus que cuida dos seus, protegendo de uma maneira tão segura, sem precedentes, em toda a natureza. Pois o Salmo 34 diz: os leões são sem necessidade, passam fome, mas temem ao Senhor, tem algum lhes falta. Amém, meu irmão? Eu me impressiono com leões, quando você vê que programa de animais, eles comem e dormem de barriga para cima, né? Eles não têm medo de nada, porque não tem predador, não tem quem pregue eles, meu amado irmão. Não é que eles sejam mais fortes, não são os animais mais fortes, não é que ninguém caça eles ficam à vontade, e até diz que a forma como Deus nos guarda, nos dá uma segurança ainda maior do que os leões têm, meus amados. E uma segurança tremenda de que o Senhor nos dará o que nós precisamos. Amém? Que nós necessitamos. Não vemos como os mundanos, o tempo e o acaso, meu amado irmão, mas nós vemos como amável é o soberano que nos preza, apesar de nossa insignificância, e pronto está para nos acolher, mesmo quando os mais chegados não estão, não o fazem, meu amado irmão. O salmista diz: Senhor, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra, é no Salmo 8, né? Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, filho do homem, para que tu me observe? Pelo contrário, tu me colocaste abaixo dos anjos, né? De glória e honra o coroaste. Salmo 8 diz isso. É um pouco menor do que os anjos os fizeste. Numa tradução original, um pouco menor. Elohim, o próprio Deus os fizeste. Não é mesmo? E coroaste de glória e de honra. Louvado seja o Senhor que nos olha, nos observa, nos preza, nos dá um valor que nós mesmos não sabemos tantas vezes, meu amado irmão. O preço que nós temos e o quanto Deus nos ama, meu amado. Se soubéssemos, nós aceitaríamos muitas coisas. Mas saiba que o Senhor Deus te ama profundamente. Dê o melhor para você, meu amado irmão. O texto termina dizendo assim: afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis e lhes sobrevêm de repente. O homem não sabe a sua hora, o Hélio diz. Como ele está falando aí de passarinho, foi pego de peixe, e antigamente, irmãos, só se pegava passarinho para comer, né? Ninguém colocava em gaiola, não é mesmo? Pegava pássaro para comer, peixe para comer, né? Para colocar em aquário, não é mesmo, irmãos? Não tinha isso. A gente está falando também de morte, irmão. O homem não sabe a sua hora. Ele pode sair da sua casa pensando que voltará logo, não volta mais. Meu amado. Que difícil deve ter sido para este homem do Antigo Testamento dizer isso. Desesperador. Para o homem que não tem Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus diz, meu amado irmão, que nós, às vezes, entendemos que o caminho é bom, mas é o caminho de morte. O homem, se não pensar bem, todo ao Senhor, vem
alguém de relevante. Não faz diferença nenhuma. E se eu morrer hoje, glória a Deus. Se eu morrer hoje, porque, irmãos, nós fechamos os olhos aqui e abrimos a eternidade com o Senhor, junto com os justos, quando nos encontraremos com os santos, meu amado irmão, no lugar onde não haverá limitação alguma, pelo contrário, apenas alegrias e delícias sem precedentes. Amém, meus irmãos? Então, tanto faz, meu amado irmão, não interessa, meu amado irmão, para nós isso, porque nós temos uma confiança firme no Senhor. Paulo disse em 1 Timóteo 12, eu sei que Ele tem o brilho e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aleluia! E daí se eu estou preso? E daí se eu vou ser morto? Louvado seja Deus. Ele já disse outrora, eu preferiria ter partido logo, eu fico aqui por causa de vocês, né? Mas estar com o Senhor é muito melhor, meu amado irmão. Sabendo que no Mestre está só, essa realidade é diferente para nós cristãos, pois mesmo lutando contra o pior dos inimigos, meu amado irmão, nós podemos crer que o Senhor é um Deus que nos assiste e nos reveste de forças, ainda que todos nos abandonem. Como disse Paulo, o Chico foi para Damasco, não sei quem quer cuidar. Fiquei sozinho, mas Deus está comigo, e o Senhor, na primeira vez que estou minha defesa, me assistiu e me revestiu de forças, de sorte que a palavra foi pregada e eu fui liberto da boca do leão. Amém, irmãos? Ser liberto da boca do leão é algo impossível somente para quem crê em Deus. Já está dentro da boca, já foi a boca em água. Para terminar de matar e engolir é bem fácil. Mas Deus nos tira da boca do leão. Nós somos servos dele, nós somos seus filhos. Davi é um tipo de Cristo. Ele dizia isso para Saul: meu rei, você está vendo só um rapazinho aqui, mas eu vou te contar a verdade, vou te passar real aqui. Eu fico sozinho cuidando das ovelhas do meu pai no deserto, ninguém está comigo. Quando o leão, o urso quer correr, eu vou atrás dele, eu bato até matar e trago o meu ovelha de volta. Esse é o tipo de Cristo. Jesus é assim também. Às vezes o inimigo te agarra e te leva. Às vezes a culpa é sua, presta bem atenção. Mas Deus é poderoso a ir atrás dele, atrás do valente. Ele que é o mais valente, amordaçá-lo e trazer você de volta para perto dele. Amém, irmãos? Essa é a nossa confiança. Nós lemos a palavra com um olhar santificado por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. E nós temos alegria. Veja um texto aparentemente tão pessimista, porque o Senhor está conosco. O tempo e o acaso, na visão do Coelet, meus irmãos, são dois grandes titãs. Os homens não podem nada com eles. Veja os ligeiros, fortes, sábios, inteligentes e prudentes. Mas o Senhor é superior ao próprio tempo. Está além de todas as circunstâncias. Coloca limites para as ações dos homens, de sorte que eles não podem ultrapassar. Meu amado, é o Deus que nos ama, nos salvou e cuida da nossa vida. E até o dia final estará nos ajudando. Quando tivermos que enfrentar o último inimigo, a morte, a qual já foi vencida, Ele estará conosco. E depois disso, mais ainda, porque nós viveremos sempre com Ele. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Deus.